Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gonça, né? Eu faço vídeos para internet, eu tenho um outro canal no YouTube que eu falo sobre curiosidades, sobre histórias, né? Sobre temas nostálgicos. E esse canal aqui, para quem caiu de paraquedas, é o meu canal que eu falo sobre futebol. Só que é um canal muito mais simples, né? Eu falo muito mais sobre minha opinião, não são vídeos muito trabalhados, são vídeos mais que eu falo sobre um assunto que eu gosto bastante, que é sobre futebol, que é sobre esporte, né? Então, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que no mundo do esporte, né, no mundo da bola, é um dos assuntos que mais deu o que falar, né, nesse começo de semana. Esse vídeo aqui está saindo no dia 13 de janeiro, né, de 2026. E ontem, no dia 12 de janeiro, né, que foi uma segunda-feira, o técnico Xabi Alonso, que era do Real Madrid, acabou sendo demitido. O Xabi Alonso, que ficou acho que nem um ano, né? Acho que eu não me engano, eu vi acho que o Marcelo Becker falando que acho que ele ficou 7 meses no cargo, ou um pouquinho menos. Posso estar um pouquinho errado, mas o Xabi Alonso não ficou muito tempo no cargo, né? Na verdade, quando o Xabi Alonso assumiu o Real Madrid, ele já assumiu com a famosa missão de tipo, se alguma coisinha der errado, ele vai dançar, né? Então acho que o Xabi Alonso ele já entrou com aquele pensamento de que ele já iria sair, né? Já entrou numa pressão enorme, porque não julgo, né? Você está treinando o Real Madrid, né? Para você ser técnico do Real Madrid, você tem que não só ser bom, você tem que ser o melhor, né? Então o Xabi Alonso acabou entrando nessa, não vou dizer nessa roubada, mas nessa grande, difícil missão e acabou, né, sendo demitido muito por conta da derrota, né, contra o Barcelona, que aconteceu no dia 11, né, no domingo, que foi não só uma derrota, mas a perca do título da Supercopa da Espanha contra o Barcelona. E, cara, mas essa situação da demissão do Xabi Alonso, ela olhando assim agora também, né, um dia depois da demissão, a gente começa a ver e analisar que toda essa situação tem muitas camadas, né? Eu acho que o Real Madrid, ele sempre foi um time de muita excelência, um time muito, não à toa é o maior time ganhador da Champions League, né? Acho que o maior time do mundo, né? Não só de história, mas também de jogadores, né? O elenco do Real Madrid tem Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, Mbappé, Courtois, jogadores atuais, né? Jogadores que já passaram por lá, como Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Zidane, entre outros, né? Não vou ficar falando o nome deles aqui. Então o Real Madrid ele sempre foi um time de alta prateleira, né? Então qualquer coisa que acontecesse que não fosse um título ou uma vitória seria crise pro Real Madrid. Então o Xabi Alonso ele já entrou nesse furacão sabendo de tudo isso, né? Xabi Alonso que jogou muito tempo no Real Madrid, que tem um currículo muito bom. Não estou falando que o Xabi Alonso ele foi jogado lá, não. Ele fez um trabalho excelente com o Bayer Leverkusen, né? Na temporada em que o Bayer Leverkusen nunca tinha ganhado um título, né? Acho que um título de expressão, um título forte. O Bayer Leverkusen foi lá e ganhou a Bundesliga, que é algo muito difícil, né, de ganhar, porque você tem o Bayern de Munique disputando, e ganhou também a Copa da Alemanha, né, só perdendo para Atalanta no final da Europa League, né, mas ainda ganhou o título da Bundesliga de forma invicta, né, aquele time muito bom, né, porque uma coisa é você ganhar os jogos, mas jogando meio mal, mas não, o Bayer Leverkusen conseguiu jogar bem, tecnicamente, com jogadores muito bons e ainda conseguiu ser campeão de uma forma invicta no seu campeonato nacional. Então o Xabi Alonso ele tem uma bagagem, ele tem um currículo muito bom para ser um técnico do Real Madrid, né? Só que o Real Madrid, desde quando Carlo Ancelotti, né, nosso atual técnico da seleção brasileira, saiu, o Real Madrid mostrou um lado muito perigoso,
vamos dizer assim, para um time de futebol. Porque o que é um time de futebol? O time de futebol o futebol é um esporte coletivo, né? Você precisa ter jogadores, você não pode ter um jogador só e querer que esse jogador faça mágica, né? Que esse jogador pega a bola lá do goleiro, vai driblando todo mundo, né? São bons jogadores que fazem isso, e nem mesmo o Messi, né? O Pelé, Cristiano Ronaldo, são os maiores jogadores da história, nem eles conseguiam fazer isso sozinhos, eles precisavam ter jogadores perto deles para conseguir mostrar serviço e fazer o que fazem de melhor. Então, o futebol como esporte coletivo precisa que as peças estejam unidas para que o futebol possa ser jogado, né? Só que o Real Madrid, como eu falei, desde quando o Carlo Ancelotti saiu, um grande problema que eu acho que já existia na era Carlo Ancelotti começou a ficar muito mais evidente, que é o famoso ego de jogadores. Vamos pensar, o Real Madrid, como eu falei, é o maior time do mundo, né? Não sou eu que estou falando isso, né? É a história, as estatísticas dizendo. E como o maior time do mundo, ele tem os melhores jogadores, né? Como eu falei, Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham. E por conta de ter esses melhores jogadores, o que um grande jogador tem, além de ter muito talento, e são muitos jogadores que poucos são aqueles que não têm aquilo que eu estou falando agora, que é o famoso ego. Grandes jogadores têm muito ego. E isso é algo natural do jogador, porque o jogador, um esportista, ele precisa ter a fome de ganhar. Ele precisa ter a fome de querer sempre ser o melhor. E você querer ser sempre o melhor faz você querer ter ego. Então quando você começa a ganhar, começa a tentar e ver que você está ganhando, o seu ego vai crescendo. Isso é normal. Só que para você ter um time que joga um esporte coletivo como o futebol, cheio de jogadores que tem muito ego, você precisa ter um gestor, um técnico que saiba controlar esse ego. Vamos fazer uma comparação entre Carlo Ancelotti e Xabi Alonso. O Carlo Ancelotti, ele é o maior técnico da história de títulos. Ele já ganhou acho que 5 Champions ou 6 Champions. Ele já tem vários títulos, ele conseguiu ganhar título em todo lugar, em toda a liga que ele disputou, ele ganhou título. Ele ganhou título na Alemanha, ganhou título na Inglaterra, ganhou título na Inglaterra, ganhou, acho que foi com o Chelsea, acho. Na Inglaterra, ganhou título na Espanha, ganhou título na Itália, então na França com o PSG. Então todos os lugares que ele disputou, ele conseguiu ganhar título. Então ele é um técnico muito bom de ideias, muito bom de técnica, muito bom de tática. Eu não desmereço isso nele. Ele é um técnico muito bom nisso. Só que no Real Madrid, ele tinha uma outra característica que era muito importante para aquele time, que tinha Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Kroos, que era ser um bom gestor de vestiário. Então, ele tinha jogadores excelentes. Jogadores que naquela época já eram muito bons, já tinham ganhado vários títulos, né? O Cristiano Ronaldo já era bola de ouro, depois que o Cristiano Ronaldo saiu, o Benzema também já ganhou bola de ouro, o Modric também ganhou bola de ouro. Então ele já tinha jogadores muito bons no elenco, jogadores que já sabiam como jogar bola. Então quando você tem jogadores que já sabem o que tem que fazer, que já conseguiram fazer o que tem que fazer, a sua única preocupação agora é falar, beleza, agora eu preciso controlar o ego desses caras. Porque se eu não controlar o ego desses jogadores, o que vai acontecer? Eles vão querer mandar em tudo, vai chegar uma hora que um jogador vai querer ficar maior do que o outro jogador e vai acabar destruindo o time, e aí, como você vê, vai ter que mandar todo mundo embora e começar o time tudo de novo. E o Real Madrid não quer isso. O Real Madrid não quer que o Benzema brigasse com o Cristiano Ronaldo, e aí tinha que vender os dois, ou vender um deles, e aí um ia fazer falta pro outro. Não queria fazer isso. Então, o Carlo Ancelotti, ele tinha esse poder de conseguir controlar o ego dos jogadores. Quando o Carlo Ancelotti saiu, né, quando ele saiu já tinha Vini Júnior, Bellingham, Mbappé acho que tinha chego, ainda não,
Mas já tinha Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, já tinha jogadores muito bons e que tem um certo ego. E chegou o Xabi Alonso não conseguiu controlar isso neles, né? Porque, pelo que agora, né, depois que a pessoa sai, depois que a pessoa é demitida, começa a sair um monte de notícia, né, tanto da pessoa que foi demitida, tanto do clube, né, que demitiu. E dizem aí que o próprio o Florentino Pérez, né, que é o presidente do Real Madrid, dizem que ele não gostava muito da forma em que o Xabi Alonso treinava o time. Porque o Xabi Alonso, ele é da escola de técnicos como Guardiola, como o Johan Cruyff. Ele é um pouco dessa escola que é muito um jogo mais técnico, um jogo mais tático, né, posse de bola. Quem viu o Bayer Leverkusen viu que o time tinha um pouco de posse de bola, tinha um jogo mais posicional, né, que isso é algo muito treinado, né? Você precisa ter um time muito bem treinado para conseguir fazer isso, né? E outra coisa que o Xabi Alonso, que agora saindo notícias, dizem é que ele treinava e ele usava muito a parte física dos jogadores. Então tinha muito treino físico dos jogadores. E aí você pensa, jogadores enormes, aí você vê jogadores que tem muito ego, que tem muito vontade de ser o melhor. Você acha que eles vão querer ficar disputando ou treinando treino físico, sendo que o que eles sabem fazer de melhor e o que eles gostam de fazer melhor é ganhar e não ficar treinando algo que eles não querem? Bem, como eu falei, o que eu vou falar aqui agora pode ser a maior marmelada do mundo, porque eu não tava lá, eu não fui nem uma mosquinha para saber o que aconteceu no Real Madrid. Mas o que dizem era que o Xabi Alonso estava querendo impor uma mentalidade que no Real Madrid não ia entrar, não ia conseguir. E não é porque os jogadores são, nossa, eles não querem, eles querem mandar em tudo. Não, eu acho que é o ego do jogador, que é algo natural de um esportista, de alguém que quer ser o melhor, não deixar uma outra mentalidade entrar. Porque, acho que foi até mesmo o Marcelo Blacker falou, ou foi alguém da Tendência Esporte que comentou, que no Real Madrid, você tem duas coisas. Ou você se adapta aos jogadores, ou os jogadores adaptam a ideia do treinador. O Ancelotti, ele já chegou com a ideia de, beleza, eu vou tentar me adaptar aos jogadores. Por quê? Porque eles já sabem fazer o melhor, eles já sabem como chegar no melhor. Eu preciso me adaptar a eles para conseguir fazer com que eles me obedeçam e façam o melhor deles. Já o Xabi Alonso chegou com a ideia de eu preciso fazer com que eles sigam a minha ideia. E aí acabou dando errado, né? Claro que poderia ter dado muito certo. Eles poderiam falar, nossa, Xabi Alonso fez um trabalho enorme para o Leverkusen, não, vamos seguir a ideia dele. Só que a gente está falando com jogadores de futebol, de novo, que tem uma vontade de querer ser o melhor sempre. E isso acabou fazendo com que o ego vencesse. Então, quando eu digo ego aqui, não estou dizendo que o ego, nesse caso, foi algo muito ruim. Porque eu acho que o ego é algo natural. Eu acho que, às vezes, quem está errado nesse ponto são os dois lados. Eu acho que o Xabi Alonso foi errado em querer tentar ficar criando uma mentalidade, um pensamento para o time. E ele tentava. Chegou uma hora que ele viu que não dava certo, tentava fazer outra coisa, ou sei lá, batia um papo com os caras. E eu acho que o Real Madrid também teve um pouco errado, né? Vou entrar agora no assunto que é o nome que tá... É um jogador que ele tá, vamos dizer assim, se a gente fala em ego, acho que uma das primeiras pessoas que a gente lembra é dele. Que é o Mbappé, né? Mbappé é um jogadorzaço, né? Ganhou Copa do Mundo já, não ganhou Champions League, né? Eu acho que não ganhou Champions League por conta um pouco desse ego que ele tem. Mas o Mbappé tem uma imagem que mostra no final quando o Barcelona está recebendo o prêmio da Supercopa,
o Mbappé, ele tá parado assim no campo e eles iam fazer, tipo, acho que é aquela salva de honras, né, que ficam os jogadores do time que perdeu, né, do lado assim, o outro time passa no meio, né, o pessoal aplaudindo. O Real Madrid, o Mbappé não queria fazer isso, né? Claro que tem toda a rivalidade em Real Madrid e Barcelona, né? Não só em campo, mas fora do campo. Os dois times sempre foram rivais mesmo, né? E o Mbappé, o Xabi Alonso pediu para que os jogadores fizessem isso como uma forma de respeito. Mesmo que você não goste do seu rival, pelo menos tenha um respeito de mostrar isso para ele, né? Tipo assim, uma homenagem rapidinho lá, acabou, né? Já perdeu mesmo, né? Fazer o quê? Mas o Mbappé não quis fazer isso. E o Mbappé chamou os outros jogadores falando, não, vamos fazer, vamos embora. E o Xabi Alonso ficou falando para fazer, o Mbappé falou para não fazer. E no final, o pessoal não foi, o Xabi Alonso falou, tá bom, então foi embora também. Então, eu acho que esse ego, que eu falei que é um ego bom, para alguns jogadores é meio ruim. Por que eu digo para alguns jogadores, como especificamente pro Mbappé? O Mbappé, ele veio de um time em que, depois que ele saiu, ganhou a Champions League, que é o PSG. Para quem não se lembra, o PSG tinha Neymar, Mbappé, Messi, Sérgio Ramos, Hakimi, Donnarumma. Tinha jogadores excelentes e não ganhou a Champions League. Depois que o Neymar saiu, depois que o Messi saiu, começou a sair notícias de que algo que a gente já sabia, que aquele time só tinha estrela, mas não se dava bem por conta do ego. Mbappé e Neymar sempre foram rivais, jogaram juntos, mas sempre foram rivais, por quê? Porque um queria ser melhor que o outro. E o Mbappé, ele tem esse negócio de querer ser o melhor. Eu não estou dizendo que o Mbappé nunca vai ganhar uma Champions com o Real Madrid. Pode acontecer de não. Pode ser que o destino fale, não, você não vai ganhar uma Champions porque você não é merecedor da Champions por conta do seu ego. Pode acontecer isso. Mas não é à toa o Mbappé chegar no Real Madrid e não conseguir ganhar a Champions. Ele caiu, né, na última Champions ele não conseguiu ganhar. No PSG ele ficou e não conseguiu ganhar. Será que às vezes não tem algo assim? Né? E depois que o Mbappé entrou, muitas coisas começaram a acontecer no Real Madrid, né? Um choque com o Vini Júnior, um choque com o Rodrigo, né? Mudanças na técnica lá pro Mbappé jogar. Será que às vezes o Mbappé pode ser o grande vilão do Real Madrid? Será que às vezes ele é o jogador que chegou e já pegou um ego que estava grande e aumentou mais ainda? Será? Né? Então, né, pra gente resumir esse vídeo, eu acho que dos dois lados, Xabi Alonso errou em querer continuar com uma estratégia, com uma mentalidade que não estava dando certo. O Real Madrid errou, não o Real Madrid instituição, mas os jogadores erraram por querer, muitas vezes, depois que não gostou da ideia do treinador, tentar bater de frente. Eu digo, o jogador quer ganhar, o jogador quer ser o melhor. Só que às vezes tem que ter uma noção de que se em querer incomodar o técnico, incomodar o jogador, quem vai perder vão ser eles mesmos. Aí eu faço uma pergunta para finalizar esse vídeo. Será que o Real Madrid, agora que o Arbeloa, né, que foi jogador do Real Madrid, que era técnico da categoria de base, vai assumir o Real Madrid agora como técnico, já assumiu no caso, né? No dia 13 já assumiu. Será que o Real Madrid vai ser um time que agora vai seguir uma estratégia mais coletiva? E que quem vai comandar o time vai ser o técnico? Ou vai ser um time em que o técnico é apenas um fantoche e quem comanda o time são os jogadores? Será que, se for pelo segundo caminho dos jogadores comandando, será que uma hora o Real Madrid não vai implodir? O ego vai crescer, o ego do jogador vai ficar maior que o outro, o Real Madrid vai ser só um time de egos e vai virar um novo PSG? Porque a gente viu que quando o PSG demitiu, né, vários jogadores saíram
e que entrou um técnico que sabia o que queria e que ele falou, não, o time é meu e eu quero mandar no time, que foi o Luiz Henrique, o time andou. Será que o Real Madrid está indo para esse local? Será que, como eu coloquei no título, o Real Madrid vai virar um Real Ego? Não sei. Acho que vai ser interessante agora ver como que o Arbeloa vai conseguir controlar essa ideia. Porque às vezes também pode ser muito do time, né? Se o Arbeloa souber que muitas vezes tem locais, tem ideias que ele não tem necessidade de implementar, ou às vezes ele implementar, o jogador não quiser e falar, opa, não vou mexer nesse vespeiro, ele pode tentar continuar no cargo. E às vezes vai de pouquinho em pouquinho ganhando confiança dos jogadores. Porque acho que é o que o Ancelotti fez. O Ancelotti mostrou que tem um currículo muito bom, mas lá quando ele viu que os jogadores já estavam querendo crescer, ele falou, beleza, vou tentar pelo menos controlar eles. Será que pode ser isso? Será que o Real Madrid vai voltar a ser um time grande? Ou vai ser um time que o maior rival dele vai ser eles mesmos? Fica aí essa dúvida. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Mais um papo aí pra gente falar um pouquinho. Se você aí é fã do Real Madrid, se você aí é fã do Barcelona, né, já tá muito feliz com essa crise do Real Madrid. Mas se você é fã do Real Madrid, tenho certeza que você está aí preocupado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero voltar a fazer mais vídeos aqui, falando sobre futebol, falando mais um pouquinho sobre a minha opinião. E é isso. A gente se vê mais no próximo vídeo. Fechou? Valeu!